Salve, salve empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. A gente está aqui em mais um episódio do Pode Bem na Real, uma série de episódios onde a gente mostra um pouquinho mais do dia a dia, da rotina, da estrutura das empresas. E na série Vancouver a gente também tem essa série de episódios. E hoje a gente está com a Nathalie, que vai contar um pouco mais de como é ter um business aqui no Canadá, como surgiu a ideia, como é ser uma jovem empreendedora. E esse episódio é um oferecimento da Vaiapi Pet Sitter. É uma empresa aqui de Vancouver que toma conta, que cuida como se fosse dele, do seu pet. Se você tem a necessidade de deixar por um dia, uma semana, um mês ou algumas horas, é um atendimento 24 horas. Você pode procurar pelo site Vaiapi Pet Sitter, no website, no Instagram, e também no nosso link na nossa descrição vai ter todos os links dessa empresa. Mas hoje a gente está aqui com a Nathalie para contar da Brisa Spa Studio. Como que começou tudo lá atrás, quando você veio aqui para o Canadá, lá do Brasil, de onde você é, e como surgiu essa veia empreendedora? Ok, oi gente, obrigada pelo convite, pode bem, estou me sentindo super especial de estar aqui com vocês. Eu queria começar falando que eu nunca achei na minha vida que eu fosse ter um business. Tudo aconteceu, é interessante como as coisas que tem que acontecer acontecem, né? Então eu acredito muito nisso. Primeiramente que eu vim pra cá para aprender inglês, então era meu foco principal. Então eu queria vir aprender inglês, talvez voltar pro Brasil com novas experiências. Enfim, eles sabem quão importante é falar inglês no Brasil, então esse é o meu principal objetivo. Vim com o meu namorado, que hoje em dia é meu marido, e agora somos donos do Brisa juntos, então um completa o outro e por isso que conseguimos, né, ter um business tão legal assim. Mas nós somos os dois de São Paulo, do Brasil. A gente veio há 5 anos atrás estudando, então estudamos um monte pra caramba para conseguir o nosso visto, conseguir ficar aqui. Então eu fazia já maquiagem no Brasil, então foi um negócio que eu comecei a fazer que eu gostei muito, entrar nessa parte da estética, da beleza. E aí quando veio pra cá, eu comecei a trabalhar na MAC, era uma coisa que eu gostava muito. Então eu falei assim, deixa eu ver o que eu posso fazer a mais de diferente, o que eu posso mudar na minha profissão, né? Então eu peguei e fui fazer JCI, Escola de Estética aqui no Canadá. Fiz a Escola de Estética e eu já vinha, o Brisa já existia antes mesmo de eu começar a cuidar dele. Então o Brisa existe há 12 anos agora. Nós somos os donos há 3 anos. E meio que, acho que eu falo que caiu no meu colo, né? Não foi uma coisa que eu escolhi, ele veio pra mim, ele me escolheu. Sim. Então, eu trabalhava já aqui, eu falo que eu fui de estagiária diretamente à dona. Foi uma loucura. Não tinha nem terminado o meu curso, não tinha nem finalizado o meu curso. E aí a dona chegou pra mim e falou, olha, eu não vou conseguir mais cuidar do Brisa. E eu não queria que ele deixasse de ser um spa brasileiro. E ela me ofereceu, você quer cuidar dele? Ela era brasileira? Ela era brasileira. Todos os últimos donos do Brisa eram. Então, vamos lá pra dentro conversar? Vamos. Conta pra gente um pouco, Nathalie, pode bem de você, como nasceu isso, de onde que veio essa experiência do empreendedorismo, conta um pouco da sua história, como que você veio pro Canadá, e agora pode bem é seu. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, por me convidar, me senti super especial. E é legal compartilhar também essas coisas para que todo mundo saiba que às vezes a gente acha que é fácil, às vezes a gente acha que é difícil. Eu acho que tem várias formas de ver, né? Eu vim do Brasil, claramente, de São Paulo. Quando eu vim para cá, meu primeiro objetivo era de aprender inglês. Então era isso que eu queria, era o meu principal objetivo. Quero ir lá aprender inglês. No Brasil a gente sabe que é importante inglês, então eu queria acrescentar para minha carreira com o inglês. Vim pra cá, fiz alguns cursos, né? Porque é o único jeito da gente ficar no Canadá, fazendo curso. Fiz alguns cursos e aí eu já tinha feito no Brasil uma escola de estética de maquiagem. Então eu fiz maquiagem, vim pra cá, realizei um sonho de trabalhar na MAC, que sempre foi meu sonho, na MAC Cosmetics. Trabalhei lá e falei, eu quero uma coisa a mais, eu quero mudar, quero saber mais. Sempre gostei de estética, então eu falei, vamos ver o que eu consigo fazer a mais com a estética. Sempre gostei também de cuidar das pessoas, então era um negócio assim de querer deixar a pessoa feliz, se sentir melhor, ajudar com a autoestima. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito.
Então eu vim pra cá, então eu fiz escola, fiz a JCI para aprender outras coisas. Comecei a fazer um estágio aqui no Brisa. Nessa empresa mesmo? Exatamente nesse lugar. Os donos anteriores eram brasileiros também. Tiveram três donos brasileiros, todos foram brasileiros. Trabalhei aqui de estagiária, assim, uns 3 meses. No terceiro mês, a dona veio para mim e falou: Nathalie, eu não quero mais estar com o Brisa, eu preciso vender ele. Não queria vender para qualquer um. Você gostaria de ficar com ele? Aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu falo que o Brisa me escolheu, né? Ele caiu no meu colo. Então eu fiquei pensando nisso, falei, será? Nunca fiz nada na vida, nunca empreendi, nunca fui chefe, né? Eu falei, gente, sou estagiária, tô aqui aprendendo. Então levei a conversa com meu marido, o Mateu, e ele falou, não, vamos em frente, a gente consegue, vai ser uma coisa, ele já tinha um pouco de experiência, né, em business, eu que era mais imatura, né, nesse sentido, mas daí ele falou, não, vamos fazer. A gente foi, assinou os contratos, decidimos ficar com o Brisa, e aí desde então a gente começou a mudar tudo, teve a pandemia. Sim. Então a gente passou pela pandemia com um business 15 dias depois que a gente assinamos o contrato, pandemia. Foi bem complicado, mas foi bom pra gente também ter um tempo para reestruturar as coisas, reestruturar os serviços que a gente queria fazer. O logo é novo, a gente trocou. Você trocou a gente fez tudo baseado na minha tatuagem, o logo, então a gente queria trazer uma coisa mais pessoal, que o Brisa também, a gente mudou as cores, né? Então a gente deu a nossa carinha pro lugar. Então, basicamente, assim que começou. Então, muita gente não sabe, mas o Mateu, meu marido, também é o dono do Brisa. Ele só não aparece. Mas fica por trás das cenas. Exato. Ele faz todos os esquemas por trás das cenas. Eu tô aqui dando a cara a tapa. Ótimo. E antes, então, você nunca teve um contato, assim, de gestão de negócio, de empreender? Esse desejo de ter o próprio negócio veio como uma oportunidade? Sim. No começo, eu até fiquei com um pouco de medo, né? Eu falei, meu Deus, eu não tenho experiência. Como é que eu vou virar... Assim, me preocupo muito com as pessoas, né? Então, eu tô pensando assim, como é que eu vou gerir pessoas? Como é que eu vou ter minhas funcionárias? Como é que eu vou lidar com clientes que talvez estejam bravos ou qualquer coisa assim? E foi uma sequência de aprendizado, né? Aprendi muito faz 3 anos que a gente tem a Brisa, então aprendi muito, foi muito, muito interessante toda a jornada, assim. E eu amadureci muito também. No começo eu tinha muito medo, eu não conseguia falar direito com as funcionárias, sabe? Uma coisa assim, será que eu faço? Será que eu dou ordem? Como eu trato? É muito complicado, Sim. né? Então, aos poucos, conversando com outras pessoas também, outros empreendedores, as coisas foram se ajeitando. Hoje em dia eu tenho muito mais confiança de fazer as coisas, de lidar com todos os processos, como eu não tinha antes, né? Então, mas eu nunca achei, na minha vida, que eu fosse ter um business. O filho, business é quase um filho, né? 100%. Um recém-nascido quase, eu diria. Você veio para estudar, você já tinha planos de ficar. Como que quando você chegou no Canadá, qual que eram seus objetivos e como que isso foi alterando, né, até você ter essa oportunidade de adquirir um business? No começo, a gente queria sair do Brasil para procurar por novas experiências e, como eu disse, mesmo aprender inglês, né? Para mim era o meu foco pessoal mais importante, aprender inglês. Hoje eu fico muito feliz que eu consigo falar um ótimo inglês. Dá para sempre melhorar, mas eu consigo já me comunicar muito bem com clientes, com funcionários. Então, meu medo era também ter uma funcionária que falava inglês e, claro, né, que vai ter. E não conseguir trazer sentido para a conversa e etc, né? Então, fico feliz que eu consegui atingir isso. E eu amo Brisa. Brisa, assim, no começo eu tive uma fase de ficar um pouco indecisa se eu realmente queria ele. Gente, é muito trabalho, mas é porque eu também sempre estudei ao mesmo tempo. Então eu estudava e trabalhava, estudava e era dona. Eu não parei de estudar, até que estou acabando agora a minha aula, eu estou pensando que eu vou poder investir muito mais de mim mesma aqui no negócio. Mas complicado, assim, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foi uma coisa que eu senti bastante, assim. Mas eu gosto muito hoje em dia. Mas se você lá atrás tivesse me perguntado se eu achava que alguma coisa ia acontecer, eu diria que não. A vida do empreendedor, você consegue programar, mas prever e saber é muito difícil, né? O seu business tem realmente um caminho que ele vai te guiando. Se você tiver a sensibilidade de ver, né, os caminhos.
E você então é uma jovem empreendedora e se deparou com o Covid logo no começo. Sim. Quais foram os maiores desafios nessa fase de Covid aqui em Vancouver? Eu acho que felizmente a gente estava num bom lugar, né? Que eu acho que diferente do Brasil, o Vancouver, na minha opinião, tanto como pessoa que mora aqui, como empreendedora, foi diferente porque as coisas funcionaram de uma forma diferente aqui, né? Então, eu senti que o governo ajudou todo mundo. Então, o governo ajudou os business com aluguel, com conta de gás, de luz, todas as contas ele dava um suporte a mais. Então, foi assim, essencial para que a gente sobrevivesse, né? Porque senão a gente nunca teria sobrevivido e nunca nada teria acontecido. A gente não ia estar aqui hoje. Mas eu acho que os desafios maiores foram de trazer as pessoas de volta para esse ambiente, né? Que é um spa. Então, sabe, a visão facial, você tá ali em cima da pessoa. Claro que a gente sempre usa máscara para fazer massagem facial. Todos os serviços são usados máscara desde sempre. Mas mesmo assim, né? As pessoas estão com muito medo. Então, mesmo quando foi tudo liberado, acho que para as pessoas sentirem que estava voltando, teve gente que voltou depois de um ano inteiro. Então é muito tempo, né? Então ficava aquele negócio meio não muito consistente, sabe? Mas foi bom, assim. Hoje em dia tá tudo certo, mas demorou um ano, eu posso dizer, um ano, quase 2, para as coisas voltarem a funcionar normalmente. E como é adquirir um business já em andamento? É um pouco diferente. A maioria das pessoas que a gente conversa, elas criam um business, né? Uma ideia que vem com objetivo e daquilo vai sendo criado um projeto e o projeto nasce. Sim. Você já pegou um carro andando. Sim. Como que é isso? Como que é as condições? Para quem às vezes quer empreender, que é uma pergunta interessante, quem quer empreender, mas gostaria de comprar algo já pronto, né? Não quer passar por aquela fase de criação toda. Sim. Como foi para você? Eu acho que se você eu sempre senti uma conexão com o Brisa. Eu vinha pra cá sempre fazer meu pé, fazer minhas unhas, né? Que é uma coisa que eu fazia no Brasil e pra mim é uma coisa muito de autoestima, assim. Se eu não tô com a minha unha feita, é esquisito. Tá faltando. Eu me sinto estranha. Então, era uma coisa que eu tentava fazer, mesmo, né, quando a gente chega, a gente ganha pouco, é uma coisa bem assim... Contado. Tudo muito contadinho. Então, eu tentava vir pelo menos uma vez no mês. Falava, não, uma vez no mês eu preciso do meu tempo, porque senão eu não consigo trabalhar bem, eu não consigo estudar, não funciono, basicamente. Então, eu vinha pra cá e eu fazia isso de meu dia. Então, eu morava em West End, eu pegava um barquinho... Tem um barquinho fofíssimo que vem pra cá, passava na Grandview Island, que é tudo na natureza aqui em volta, tudo bonitinho, calmo. Vinha pra cá, então era o meu momento. E sempre que eu vinha pra cá, eu pensava, nossa, eu acho que esse lugar tem tanto potencial, porque as pessoas gostam tanto daquelas formas com tanto amor daqui, que eu sempre ficava pensando, né, coisas que eu poderia fazer diferente, por mais que eu estivesse sentada ali como cliente. E aí depois, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, nossa, eu tenho um monte de ideia, eu tenho um monte de coisa que eu acho que a gente pode fazer de diferente, que as pessoas vão gostar, que vai deixar o Brisa ainda mais com essa cara, um pedacinho do Brasil, sabe? Que é o que as pessoas sentem quando vem aqui. Todo mundo fala, eu venho aqui escutar o MPB que tá tocando, falar em português, que as pessoas, às vezes, é casada com um canadense, não tem mais... isso de falar português, de tomar um cafezinho, a gente tem cafezinho brasileiro. Então é todo um pedacinho do Brasil. A gente gosta, fala que é o oásis brasileiro, assim, sabe? E nessa negociação, como foi negociar com compra de negócio? A parte mais técnica, você já tinha algum conhecimento, você teve que pedir ajuda a alguém, teve que envolver às vezes advogado, como que funciona aqui, não? Eu acho que como a gente não tinha muita experiência, eu acho que a gente poderia ter negociado melhor, talvez. Eu acho que a gente meio que foi tipo, não, tá bom, vamos. Eu acho que faltou assina e vamos lá. Vai, dane-se. A gente não chegou a falar necessariamente com o advogado ou perguntar a opinião de alguém. Pensando bem, hoje poderia ter ajudado a gente um pouco, mas não me arrependo de como foi. Eu acho que só talvez a gente também tivesse muito ansioso, assim, nossa, que legal, e foi, mas deu tudo certo no final. Mas eu acho que é diferente, né? Pegar um business já andando assim, porque também ele vem com a reputação boa e a reputação ruim também, né? Sim. Então você já pega uma coisa, tem gente que fala assim, nossa, mudou o dono.
fazem 3 anos. As pessoas falam, nossa, faz 3 anos que mudou o dono. A gente tentou comunicar isso, mas às vezes é difícil, né? Todo mundo tem rede social, ou a pessoa vê que uma vez teve uma experiência ruim, nunca mais vai voltar, nunca mais vai nem querer saber se eu é dono ou não, né? Sim. Então, é diferente, assim, a pegada, eu acho. E como que funciona... Como que funcionou nessa transição para você avisar os clientes? Quais são as medidas que você usou? É uma coisa importante de colocar a sua cara, né? Tipo de logo, assim? Sim, da carinha. Você criou? Como que surgiu as mudanças? Então, na verdade foi uma coisa bem interessante. Tem uma cliente minha que ela vinha fazer a mão comigo e a gente conversava. E aí eu contei pra ela, eu falei, comprei o Brisa. Ela, é mentira que você comprou o Brisa. Ela falou assim, o que você acha da gente fazer Ela tava estudando, acho que design de... não sei como é que fala. Tava estudando design. E aí ela falou assim, deixa eu fazer pra você então, porque eu preciso fazer pro meu portfólio. Vamos ver então se a gente pode fazer um negócio, vai ser muito legal ter no meu portfólio. Eu falei, quê? Vamos agora. Agora? Pode. Fechou. E aí a gente começou, pensou em várias letras diferentes, nossa, um monte de coisa. E aí, eu sou muito perfeccionista, né? Que eu falo que é minha qualidade e meu defeito ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que me ajuda, me atrapalha muito. Então demorou um tempo pra gente escolher o tom certo do verde, o tom certo do rosa, né? Porque parece branco, mas não é branco, é um rosinha bem clarinho. A gente não queria que ficasse feminino, porque a gente não quer mostrar que é um lugar de mulher. A gente quer que os homens também se sintam bem-vindos, que todo mundo ache que é bem-vindo, não importa sua religião, sua opção sexual, não importa. Sim. Então a gente queria que fosse uma coisa bem assim pra todo mundo, né? O objetivo principal do Brisa é fazer você se sentir bem com você mesma. Então é o que a gente mais esperava assim. E então a gente escolheu, baseado na minha tatuagem, a folha que a gente usou ali, pra ficar uma coisa bem assim, pessoal, bem dedicada. Marca própria. Literalmente a marca própria. Literalmente, né? E aí mostrando a fluidez, sabe? Eu acho que mostra, acho que paz, fluidez. A gente tem essas vibe meio de madeira, com verde, pra lembrar o Brasil. Então a gente tentou colocar detalhes aqui, né? Que lembrassem um pouquinho do Brasil. Então tem o cafezinho que é brasileiro. Acho que tudo assim faz parte um pouquinho da marca, né? Sim. Daí a gente mudou tudo e basicamente isso. Você o Spa já tinha produtos também, ou você foi acrescentando coisas novas, criando coisas diferentes? A gente mudou bastante coisa. A gente mudou alguns serviços, a gente adicionou serviços, a gente mudou produtos também. A gente tem agora a Natura, produtos da Natura, que tem uma coisa que todo mundo fala, nossa, tem Natura! Olha, é muito legal, adoro. A minha esposa procurou, a gente teve 2 filhos no Brasil e um filho aqui. O terceiro foi aqui. E ela teve dificuldade de achar que ela queria o cheiro do mamãe bebê. Mamãe bebê. Isso aí. Exatamente, que é uma coisa que é super cobiçada. Ela comprou online, eu nem sei onde foi. Quem sabe pode ter sido aqui até, inclusive. Que o Manitoba não tinha, não. Quais outros produtos você faz aqui? Quais outros serviços? Como funciona a rotina do Brisa? Brisa. Então, antes a gente fazia muito mão e pé. Era uma coisa que a gente fazia muito porque tinha esse negócio da manicure e pedicure brasileiro. Tirar a cutícula, pintar até o final. Detalhes que quando a gente sai do Brasil, a gente não acha que as pessoas fazem diferente, né? Mas completamente diferente. Então eu fazia muito essa parte de... Acho que mão e pé é mais para brasileiro, que quer sentir o que faz com brasileiro, porque não é acostumado a fazer no Brasil. Aí a gente tem as nossas massagens e faciais. Aí eu sinto que é mais o canadense, não falo nem canadense, porque a gente atende uma variedade muito grande de pessoas, então de todas as nacionalidades, de todos os lugares, então né, não posso falar canadense, porque a maioria aqui de Vancouver também nem é canadense, né? É um mix, né? É um super mix. Então ali você falou que tem esse público, né, que é mix entre canadenses nos serviços. Quais os serviços que você presta, quais equipamentos, como que funciona a sua estrutura? Você tem ambientes, não é isso? Sim, a gente faz mão e pé,
Sim. A gente faz também, nossa acho que a especialidade são as drenagens e o que a gente faz aqui. Então a gente tem drenagem, tratamentos faciais, como limpeza de pele, drenagem linfática de rosto. A gente tem até equipamento canadense que eu adoro, que é o Oxygenail. Então a gente faz todas as coisas com essa especialidade brasileira. Eu falo sempre que tem autenticidade brasileira, né? Então todos os serviços podem até ser coisas que criadas meio que aqui, né? Como Oxygenail, mas a gente sempre vai ter essa pegada mais dessa autenticidade brasileira mesmo, trazendo o toque. Porque eu acho que a gente é mais perfeccionista. Eu acho que o brasileiro tem mais esse negócio de detalhes, mais do que qualquer outra cultura, assim. Eu sinto muito quando eu tô atendendo pessoas, e geralmente os meus clientes falam pra mim, nossa, você é muito detalhista, né? O brasileiro é muito detalhista, e a gente realmente tem essa boa fama, eu diria. A gente já trabalha às vezes com estética há muito tempo, né? Sem Exato. Conhecimento. E brasileiro acho que é pique, como é que fala o pique? Detalhista? Detalhista. O brasileiro é muito detalhista, porque a gente também tem muitas pessoas que tem muita gente, né, no Brasil. Sim. Então as pessoas, você não fez o que eu gosto, o outro ali vai fazer. Então tem muita opção, né? Sim. Então acho que a gente tem medo disso, por isso que a gente quer sempre ser o melhor, assim. Sim. Por isso que a gente dá tudo de si, porque a gente sempre acha que vai ter não competição, né? Mas alguém sempre vai ter outra pessoa fazendo, você tem que ser escolhido, né? De alguma forma. Inclusive, às vezes a gente compete com a gente mesmo. A gente se cobra, quer se aprimorar e está sempre buscando a excelência. Sim, exato. Tem outros serviços, certo? Sim, a gente faz pedicure também. E o nosso pedicure tem uma coisa bem diferente, que normalmente não tem no Brasil, que as pessoas ficam muito chocadas, que é a massagem na cadeira. Ah, é? Sim. Você faz pé e mão e aí você recebe uma massagem? Exatamente. É comum aqui no Canadá? Todos os lugares têm. Pode sentar ali, toma sua experiência. Então a empresa na real, na prática. Na prática. Vamos experimentar a cadeira. Indo lá. Não existe no Brasil. Aqui todos os salões, a gente passa ao curso em shoppings, tudo tem muitas cadeiras. Uhum. E é um processo que fazem junto? Sim. Então normalmente a pessoa senta aqui, a cadeira reclina, então ela pode ir para trás, pode ir para frente, dá para a pessoa ficar deitada enquanto faz, uma delícia. Então você pode deitar, você pode ir para frente, tem os esquemas de massagem que eu já apertei para você também fazer massagem, tem umas molinhas que mexem, então é uma coisa bem, toma um chazinho ou com seu cafezinho durante o seu tratamento, faz o pé. Então, eu amo pedicure, eu fico até pensando, porque tem pessoas que não gostam de fazer pedicure. É mais do que um tratamento de beleza, é quase que é um processo, né? Sincero. Sim. Eu acho que assim, acho que ninguém vem aqui pra sentar, fazer rápido e ir embora. Sim. É pra você aproveitar você mesmo também, né? Pra você curtir você mesmo. Então, acho que esse é o nosso principal objetivo, fazer com que as pessoas relaxem, foquem nelas mesmas e cuidem de si mesmas, assim elas vão ficar... Porque não tem como se você vier fazer uma massagem, você tá fazendo um negócio pra você mesmo. Então você dá pra você sai daqui com outra energia, você consegue trabalhar melhor, você se vê de outra forma, né? Até o posicionamento que você tem diante das pessoas muda se você tem uma boa autoestima e tudo mais. Em relação ao business, Nathalie, hoje... Tem quantos anos? Quanto tempo que você já... 3 anos já 3 anos. Nascente no business. Sim. Pegou, na primeira fase, um dos maiores desafios de todos os business do mundo. Foi algo que não se viu antes. Sim, inexplicável. Eu sei que talvez os próximos desafios não foram tão grandes como esse primeiro, mas o que mais nessa caminhada que você teve como experiências que foram desafios para você, talvez de cultura, de adaptação, na questão de gestão de negócios, todo esse aprendizado? Eu acho que entender que o business não tá sempre... que a gente tem muito essa imagem de, nossa, eu vou ter um business, eu vou ficar rica, eu não vou fazer mais nada, Sim. Eu vou viajar o mundo inteiro. Não é a verdade. Viu, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, é bom, né? A gente tá falando, não é que é ruim não, é excelente empreender,
você se sente realizado, mas não é um mar de rosas. Não. Não é. Você não vai viver viajando. Não, você não vai fazer compras, comprar tudo que você quer. Sim. É muito pelo contrário, na verdade. Eu acho que até a Viviane do Oboba falou que você tem é para sempre, né? Você deixa de trabalhar das 9 às 5 para trabalhar 24 horas. 24/7. Exatamente. Então é o que eu sinto. Então, às vezes eu vou dormir, muitas vezes eu vou dormir, eu deito, na hora que eu deito na cama, começa a vir tudo que eu tenho que fazer, novas ideias, novos projetos, quem eu respondi, quem eu não respondi, o cliente que pediu alguma coisa, o cliente que reclamou de alguma coisa. Então, na hora que eu deito, parece que eu preciso resolver tudo na minha cabeça. Então, também é saber separar, vou fazer uma aula de yoga, sabe? Pra ajudar, mas eu acho que o meu maior... Mas por quem eu sou, o meu maior desafio foi comunicação com os meus funcionários, comunicação com... mas com ordem, né? Para dar ordem, para ensinar as pessoas o que eu quero ensinar, fazer as coisas do jeito que eu gostaria que fossem feitas, ter o mesmo padrão. Então, treinamento de pessoas para mim foi um pouco difícil, assim, para eu entender também que quem manda sou eu, né? Então, ter essa confiança também de que confia em mim, que vai dar certo do jeito que eu tô falando. Tem segurança, acho que com o tempo você vai tendo mais segurança no que você tá fazendo e as coisas vão melhorando aos poucos, assim. Mas acho que todo dia é um desafio diferente, todo dia. Com relação a funcionário, você já teve algum caso engraçado, alguma experiência que você falou assim, puxa, acho que eu errei na mão, ou fui mais ou fui menos que eu deveria? Eu acho que já vários casos, eu acho que já teve vezes que eu não consegui me impor com o funcionário, então eu acabei, essa pessoa meio que falava do jeito que queria comigo, e não quero, não vou, e eu ficava tipo, tá bom. Então no começo foi uma coisa meio que tipo, depois eu fiquei, não, pera, eu que mando aqui. Essa hierarquia tá errada. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Então depois que eu entendi, que eu não preciso, é que eu fico muito com esse negócio de não quero magoar as pessoas, eu sou muito assim, eu cuido muito, então a única coisa que eu não queria era magoar, era que a pessoa saísse chateada comigo, brava comigo, mas hoje eu entendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você que deixa as pessoas tratarem você do jeito que elas querem, pelo que você permite. Então, a partir do momento que eu comecei a me pôr como a Nathalie, a dona do Brisa, eu que entendo o que está acontecendo aqui, eu que estou de olho em tudo, então foi mudando a minha cabeça. Então é ter paciência, né? Até hoje as coisas mudam. Mas uma coisa que também não tem no Brasil, que aqui eles têm a cultura de que o funcionário ele pode simplesmente virar as costas e ir embora. Sim. Pra mim, eu não sei o que eu acho muito disso, sinceramente. Mas eu já teve um caso que era eu acho que ela era canadense e ela estava trabalhando aqui, aí no meio do dia ela decidiu que ela não queria mais trabalhar e ela foi embora, mas ela não me falou que ela foi embora. Ela falou assim, você pode me dar a chave do portão, que eu acho que ela estacionava o carro aqui dentro, que eu vou pegar alguma coisa no carro. Aí eu, claro, tá aqui a chave. Aí ela foi e foi embora. Aí eu fui lá e ela tinha uma cliente. Aí a cliente dela chegou, aí eu procurei, falei, gente, cadê? Falei, nossa, passou mal, comecei a ficar tão preocupada com ela. Falei, meu Deus, onde ela foi parar? Caiu no estacionamento. Falei, ela ficou uma coisa, fui no estacionamento procurar ela. Aí na hora que eu fui no estacionamento não tinha carro dela. Eu falei, nossa, ela passou mal. Ela passou mal, desesperada. Liguei. Aí ela mandou uma mensagem pra mim. Não sei se você percebeu, mas eu me demiti. Eu fiquei tipo, quê? Como assim? Que história é essa? Ela, não vou mais trabalhar e é isso. Aí eu fiquei tipo, mas você tinha uma cliente? Aí eu fiquei, gente, esse dia eu voltei pra trabalhar e não sabia nem, graças a Deus tenho clientes ótimas que estão até comigo até hoje, que elas me acalmaram e falaram, não, Nathalie, tá tudo bem, eu sei como funciona, não é culpa sua, então elas me acolheram também, então foi bom que a gente sempre acolhe todo mundo, e foi bom esse negócio delas vieram, me acolheram e falaram, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo bem, e realmente deu tudo bem, deu tudo certo, mas foi uma experiência que eu fiquei, gente, nunca achei que isso fosse acontecer na vida, e muito engraçado. E a comunidade brasileira, Nathalie, como você vê e qual que é o relacionamento com você acabou de falar do apoio, como você vê essa relação desse pedacinho, né, de Brasil, desse clima, desse tratamento diferenciado, que a gente, como você falou, o tratamento estético
brasileiro totalmente diferente do que você tem aqui. Sim. O que você sente da comunidade? Eu acho que tem gente que fala que a comunidade não é muito unida. Eu acho que não, eu acho que depende. Acho que nunca vai ser todo mundo junto, né? Às vezes as pessoas, elas não querem contato com o brasileiro mesmo. O brasileiro vem pra cá e quer fugir de brasileiro. Então acho que tem um pouquinho de tudo. Tem o que quer fugir de brasileiro, mas quer vir aqui ter um momento brasileiro. Então acho que é muito individual, assim, sabe? De cada um. Mas todos os clientes do Brisa, todo mundo que vem aqui tem esse carinho, essa calmaria, assim. Eu sinto uma boa energia de todo mundo que frequenta o Brisa. Então é difícil falar, porque tem muita gente, né? Eu tenho muitos amigos, eu tenho até amigos que não frequentam o Brisa por alguns motivos. Mas eu acho que tem muita gente que apoia, tem muita gente que também prefere que não fazer em lugar brasileiro, prefere fazer em outro lugar, tem gente que quer suportar o small business, tem gente... Então acho que é um mix grande. Para quem está em Vancouver, uma coisa que a gente sempre fala é essa questão do apoio, do suporte. A gente sabe que quando você que veio estudar, e a maioria vem nesse processo de estudo, vem ali com tudo contado, sim, a quantidade de horas que você pode trabalhar, tudo que você pode fazer é muito limitado. Sim. O custo e a diferença da transição do real para o dólar também é um desafio muito grande. Mas se você pode apoiar a comunidade brasileira, o small business brasileiro, sim, também esse é o nosso projeto, esse nosso movimento de que tá bom, você não consegue fazer sempre, lá, vai uma vez, sim, faz um bom review, sim, que é uma excelente coisa que você pode ajudar um pequeno negócio, porque isso movimenta, o próprio Google também impulsiona se você procurar por esse tipo de negócio. E hoje, depois desses 3 anos, o que a Nathalie e, como chama o seu marido, seu esposo? Mateu. O que a Nathalie e o Mateu pensam de futuro? Depois dessa experiência, quais são os projetos, os planos, o que você almeja? Depois que esse empreendedorismo nasceu, né? Você se permitiu, qual que são os seus projetos? Então, agora a gente está mais estabilizado, né? Porque eu acho que demorou, mesmo depois de 1 ano da pandemia, eu sinto que ainda as coisas não estão do jeito que elas eram, assim. As pessoas ainda estão se recuperando. Eu sinto que como tudo está ficando muito caro na cidade, as pessoas estão tendo que escolher entre, às vezes, no mercado e no spa, né? Então, eu sinto um pouquinho disso, assim. Então, a gente tem feito alguns projetos para conseguir ajudar o nosso cliente a vir pelo menos uma vez por mês. Então, a gente acabou de lançar um membership. Olha aí, gente, novidade. Super, tá quentinho do forno. A gente, com as minhas aulas, consegui, tive uma realization assim, né? Falei, não, quer saber? Que tal a gente fazer um membership? E aí a gente começou a pensar o que a gente podia fazer no membership para beneficiar também, para beneficiar os nossos clientes. Então a ideia do membership é igual da academia. Se você vai para academia, você quer que eu te ligue? Não, pode estar. Tá tranquilo, tá. Se você vai para academia, se você paga a academia, você vai para academia tudo, você teoricamente tá pagando, você tá indo. Então a ideia do membership é você pagar uma vez por mês o valor, que a gente deu vários descontos em vários serviços. Então, uma vez por mês, para você vir fazer pelo menos uma vez no mês os serviços aqui. Então, a gente tem alguns pacotezinhos, ou massagem facial, ou mão e pé, massagem. Então, a gente criou meio que os serviços que a gente acha que a galera realmente precisa ou gosta de fazer uma vez no mês. Dessa forma, elas conseguem vir sempre. Entendi. Então, fez um mix aí de... Então, e a pessoa que te interrompeu, mas a pessoa que ficou curiosa agora, fala assim, como que eu faço para acessar? Onde que ela entra? No nosso site tem tudo. Então você pode ir no nosso site, pode até ligar aqui no Brisa. A recepcionista sempre fala português. A gente faz questão de que a pessoa fale um bom inglês e um bom português para poder, né, falar com todo mundo. A gente até tinha pensado em colocar uma recepcionista que não fosse brasileira, mas como a gente tem esse diferencial, né? A gente quer que os brasileiros que não falam inglês que acabaram de chegar se sintam confortáveis também. Então, nossas coisas não estão em português no site, tá tudo em inglês, porque a gente
precisa dessa, né, inclusão de todo mundo, mas o membership pode ser encontrado no nosso site, tem um link, tem uma área de membership, e vocês podem ver certinho que inclui em cada uma, tem descontos extras, a gente fez até uma promoção dos 10 primeiros clientes que fechassem, e ter um extra desconto ainda. Então, tudo para incentivar a galera a, pelo menos uma vez no mês, parar e olhar para si mesmo. Sim. É a principal ideia. Se dedicar, tirar o tempo. Necessário, né? Senão ninguém sobrevive. Sim. Só pensar em trabalho na vida. E você pensa em ter outros, abrir filiais ou replicar essa ideia de negócio em outros lugares? Sim. A gente quer, nosso sonho agora é abrir um outro Brisa. Não sei nem se eu posso dar spoiler, mas... Depende, se você não quiser, deixa que depois a gente fala. Então a gente passa para a próxima pergunta. Spoiler, então. Mas a gente está com uns projetos novos aí. A gente quer abrir um lugar mais focado em massagem. E talvez... que a gente está vendo o que fazer, né? Mas a gente quer portão em cabelo. Tem uma pessoa que é muito boa em cabelo que eu queria que viesse trabalhar comigo, mas como é que o Brisa é muito pequenininho, a gente precisaria de um lugar muito maior, com várias salas, ser uma coisa mais, acho que até um pouco mais fancy, eu diria. Sim. Outra vibe, assim. Mas Vancouver. Sim, a gente quer continuar em Vancouver. Quem sabe um dia, a gente pensa em small steps, né? Sim. E vai devagarzinho. Então, vamos abrir um lugar maior um pouco. Aí depois ver se a gente quer abrir outras filiais pelo Canadá, né? Porque eu já sei que em Calgary não tem nada brasileiro, eu sei que em vários lugares não tem. Manitoba eu não lembro também. Eu também acho que não. Fiz umas pesquisas, eu sei que Toronto tem um monte. Mas Alberta eu acho que não tem. Tem umas amigas que mudaram daqui e elas falam, meu Deus, gente, não tem, não acho nada parecido. Então é uma coisa que a gente pensa também no futuro, quem sabe. Nathalie, a gente tem conversado com muita gente de negócios diferentes. E como funciona um spa? Sim, a questão de abrir a porta, talvez algumas coisas você pulou esse step, porque já funcionavam, mas provavelmente depois de 3 anos você já teve às vezes que fazer um permit, já teve que lidar com algumas coisas técnicas. Como funciona um spa? Né? Eu posso só abrir a porta, colocar uma cadeira e começar a funcionar? Boa pergunta. Primeiramente, uma coisa interessante que muita gente não sabe é que você não precisa de um diploma canadense para ser esteticista aqui. Então, se você tiver um diploma do Brasil, você pode vir e trabalhar no spa. Sem ter que revalidar? Sem ter que revalidar. Então, é uma das coisas que eu tenho certeza que não precisa revalidar. Mas você precisa de um certificado, porque o certificado vai entrar no seguro. Sim. Então, você precisa ter um seguro, porque você está lidando com pessoas, você está lidando com corte, né? Você está cortando pele, você está fazendo extração, mexendo com grávida. Então, tudo são coisas delicadas, né? Mexendo com pessoas. Então, o business precisa ter um seguro de saúde do business. Então, se alguma coisa acontecer, a gente está protegido, né? Se algum cliente nunca aconteceu, graças a Deus. Um acidente qualquer. Qualquer coisa, a gente está seguro pelo seguro, né? Então, é importante que tenha certificado e que tenha um seguro. Porque o problema de abrir na porta da sua casa é que se qualquer coisa acontecer, você pode ser... Aqui é muito fácil de processar. Sim. A pessoa processa assim, piscou, processou. Por isso aqui o seguro é tão importante. Sim. Se a pessoa caiu na porta, escorregou no gelo, né? Sim. Do lado de fora, Outra qualquer coisa tiver envolvido com o seu business, exato, você tem que ter essa garantia, né? Exato. Então é muito importante. Então a primeira coisa que eu falo é o seguro. Muito importante. E daí depois vem as coisas da cidade, né? Então, permit para trabalhar como spa, permit do prédio, eles vêm ver se está tudo certo, se não tem nada que corre risco, se as instalações de água estão corretas, se as instalações elétricas estão corretas. Então, toda vez que, uma vez por ano, você tem que revalidar todos esses permits, né? Todas as permissões que o governo dá. Então, os fiscais vêm aqui, confere tudo, até de saúde também eles veem se está tudo sendo, como é que fala? Sanitized? Sanitarizados, talvez. Vou chutar isso também, eu já não lembro mais. Mas essas coisas estão limpas. Se está tudo limpinho, se a gente está lavando os implementos. Temos várias
palavras que eu nem me lembro. Não, pode falar. Alicate, etc. Sim. Tudo precisa ser esterilizado Os corretamente. instrumentos? Os instrumentos, sim. Então eles vêm aqui conferir se está tudo sendo feito da melhor forma também. Então é muito bom isso, né? Porque daí evita que qualquer coisa aconteça, né? As pessoas se sentem seguras também. Então eu acho que é basicamente isso, né? Você pode falar que eu tenho algumas experiências de negócio no Brasil, mas você pode falar que o fiscal canadense ele é um pouco mais, ele é friendly. Quando ele chega, ele é um fiscal mesmo que ele quer achar algum problema, ou ele vem pra falar assim, ó, Nathalie, aqui precisa corrigir. Eu acho que super friendly, super tranquilo. Amigável. Amigável. Porque eu acho que o objetivo deles é te ajudar, que você consiga que tudo esteja certo. Eles não querem vir aqui e falar, não, tá errado, fechou. Eles querem te ajudar porque eu acho que, eu não sei exatamente a porcentagem, mas é mais de 60% dos business no Canadá são small business. Então é quase todo mundo de small business. Então eles querem a economia do país. Então eles querem que você succeed, né? Que você tenha sucesso. Tenha sucesso, exatamente. Então se tira muito besta, não conseguiram falar as palavras em português. Acontece com todo mundo. E a gente só sabe que acontece depois que a gente vem. Quando a gente tá no Brasil, a gente fala assim, como ele esquece essas palavras? Gente do céu, nossa senhora. Depois de algum tempo aqui, elas vão embora. Não, várias. Até quando as pessoas chegam no Brasil, vou treinar elas, algumas coisas, é bom que eu já falo, olha, vou misturar várias coisas aqui, inglês e português, é bom que você já aprende isso. Também o que é, e é isso. Vai se adaptando. Vai que ajuda no final. Sunrise in the morning light, spreading wings and taking flight. Colors burst and touch the sky. Feel the love as you pass by. Então, Nathalie, você comentou que você teve alguns contratempos aí com a turma, né, com os colaboradores. Como que funciona a sua equipe hoje? Você faz todos os procedimentos, você tem uma equipe, essa equipe é mais de brasileiros, é mais de canadenses. Como que você administrou aí a sua turma de trabalho? É bem difícil, assim, achar pessoas que fazem mão brasileira. Não sei exatamente porquê, mas é um pouco mais difícil. Mas hoje eu consegui formar um time que eu acho que tá muito bom, assim, muito bem, tá balanceado, né? Então, sim, eu faço todos os serviços, quase todos, vamos dizer, uns 95% deles eu faço. Mas eu também tenho uma fisioterapeuta que é especializada em drenagem, nas massagens. Ela é brasileira. Eu tenho uma irlandesa, que é a Megan, ela faz massagens muito... Assim, é diferente do que a gente está acostumado com o Brasil. Acho que ela tem um flow muito bom, ela tem a mão bem pesada para, acho que, deep tissue, né? Que são as massagens mais focadas na musculatura. Então, hoje agora eu tenho 4 pessoas, 5 contando comigo. Também não dá pra ter muita gente, porque a gente só tem 2 salas, né? Então é bem pequenininho pra ser cozy mesmo, pra ser uma coisa bem VIP, assim, né? Não ter que ir monte de gente indo pra lá e pra cá. A gente não tem cabelo também por causa disso, porque como a gente é um spa, nosso objetivo principal é o relaxamento, né? A paz. Então, geralmente, num salão de cabelo tem secador ligado, a gente geralmente fala mais alto, porque tá com o secador ligado, água ligada, então um monte de coisa acontecendo. Então aqui é uma coisa mais pacífica, mais tranquila, eu diria. Mas tem hoje em dia um time mais, né, concentradinho, assim, cada um faz uma coisa, a gente faz, todo mundo, a irlandesa faz facial também, fez estética na Irlanda, tem a brasileira também que faz facial, eu faço facial, então todo mundo faz coisas diferentes, acho que eu sou a que faço de tudo. Conhece de tudo um pouco. Sim. Como todo empreendedor, tem que jogar em todas as posições. Não só isso, também já pus parede nesse spa. Sim. Já coloquei as paredes que a gente teve que reformar coisa, a gente já pintei parede, a gente já trocou o piso, muito mais do que só uma esteticista. Não. Muito mais. Não é só o que vocês veem tudo pronto, não. Exatamente. Os bastidores também tem muito trabalho. Muito. Inclusive, você tem uma irmã que trabalha com você hoje? Sim. A minha irmã Isabelle, obrigada Isabelle, ela veio pra cá, eu consegui trazer ela, minha mãe, meu irmão também. E aí quando ela veio, eu falei assim, você quer fazer parte disso? Você quer... eu preciso de alguém que também esteja tem esse amor também, que vai estar lá comigo, que vai estar me apoiando, né? Porque
como o Matheus ele não tá aqui, ela me dá todo esse apoio, uma apoia a outra, né? Então ela ajuda ela que arruma a agenda, ela que deixa as coisas organizadas para que as coisas fluam bem, ela que recepciona os clientes quando eles chegam. Ela tem todo esse carisma, ela é toda fofa, assim, com a galera. Tem um ótimo customer service, que é o mais importante. E é muito bom trabalhar com ela, sinceramente. Ela é muito matura, assim, sabe? Então é muito bom ter uma pessoa que entende de tudo e que me ajuda no meu sonho, né? Porque basicamente é isso, ajudar a crescer. Sim. A gente vai partir para as perguntas daqui a pouco. A gente já recebeu algumas. Mas antes disso eu queria que você desse alguns conselhos para quem empreende, às vezes na sua área, alguém tem um desejo de empreender, algum outro brasileiro espalhado no mundo que tem essa mesma necessidade, né, de querer um espaço, assim, procuro, mas eu não acho para mim primeiro, e depois eu posso oferecer isso para outras pessoas, ou para qualquer empreendedor que está passando por algum desafio ou experiências que você teve, que você quer deixar como recado, como conselho para quem nos assiste ou para quem nos ouve? Eu acho que eu tenho uma coisa que eu falo sempre para as meninas, né? É minha frase. Eu sempre falo, fake it till you make it, que é basicamente, se joga. Você tá com medo, não sabe fazer, finge que sabe e vai, e faz, sabe? Eu acho que a gente sempre vai ter medo, a gente sempre vai ter insegurança, a gente sempre não vai ter certeza de nada. Eu falo que eu sou muito perfeccionista. Então, meu marido, ele fala que né, se fosse por mim, a gente nunca ia ter conseguido abrir o Brisa de novo, porque eu ia querer tudo 100% perfeito. Nada fora do lugar. Nada, assim, tudo novinho, tudo... Ai, se você soubesse o tanto de coisa que eu queria fazer aqui. E ele fala... Tem que ir aos poucos, né? Faz um mínimo que é possível para poder dar o primeiro passo. Aí se prepara, dá o segundo passo. Então, um passo atrás do outro, sabe? Só não desistir também, porque eu já pensei várias vezes em desistir do Brisa. E aí, então, meio que um puxa o outro. Fala, não, calma, você tá desistindo? Vem aqui, deixa eu te mostrar que tá dando certo. Ai, mas tá dando tudo errado. Não, mas vai dar certo, calma. E assim, acho que às vezes ter um parceiro de negócio, se você... precisa desse negócio de apoio. Tem pessoas também que trabalham melhor sozinhas. Então acho que conhecer você, analisar o mercado, analisar o que está acontecendo, a necessidade das pessoas também, que a gente aprende muito, muito assim, né? O que as pessoas precisam. Então esse negócio do membership foi uma coisa, o que as pessoas precisam, né? O que poderia ajudar elas. Então acho que parar, respirar fundo, pensa, olha, analisa e aí vai com medo mesmo. Sim, e é isso. E agora, 2 conselhos para Nathalie lá do início, que começou. Se você pudesse falar só, Nathalie, que você está pegando esse negócio agora, está pegando um contrato novo, um empreendimento, faça isso ou deixe de fazer isso, ou quando isso acontecer, não se importe, tanto como você se importou. Quais seriam essas duas conselhos que você poderia se dar? Olha, eu acho que eu falaria pra eu não me desesperar, primeiramente, porque eu me desespero muito fácil com as coisas. Eu me preocupo, coloco, acho que uma importância a mais do que as coisas têm. Então, não colocar essa importância tão grande nas coisas, porque nada vai explodir, nada vai, né, tipo, acabar de um dia pro outro. Então, as coisas, né, take time, demora pra acontecer e tudo mais. Então, acho que o primeiro conselho seria... Calma, não surte, porque é a meu coisa número 1, surtar. Então não surte, surtei por muito tempo, isso me atrapalhou, me prendeu, em vez de me incentivar, né? Sim. E eu acho que, não sei, confiar que vai dar certo, por mais que pareça que não esteja dando certo, né? Porque eu sinto que faz isso aqui, né? Sim. Nossa, tá muito bem, nossa, tá uma porcaria, nossa, tá muito bem. Então acho que só... paciência também com essas indas e vindas, teve Covid, paciência comigo mesma, com as pessoas, né? Então, eu acho que muito isso. Pra mim, né? Sim. Calma que vai dar tudo certo. Calma que nada muito... Vai acontecer várias coisas, eu falaria pra mim. Várias coisas, mas você vai conseguir lidar com todas elas. Vai passar. Vai dar tudo certo. Confie em você.
sabe, esse negócio, Sim. assim? Porque se eu tivesse confiado em mim, talvez no começo eu tivesse me imposto mais como chefe, como dona, talvez as coisas tivessem tomado um rumo diferente, mas é bom para aprendizado de qualquer forma. O empreendedor, ele tem que tratar um pouco, às vezes, aquele sentimento de impostor, né? Porque a gente às vezes acha, não, eu não posso ser isso, eu não sei fazer direito, eu não posso me impor dessa forma, eu não sou isso, né? Nossa, eu já sou um chefe, me comportar como tal. Sim, então... Vamos ver quais são as perguntas? Vamos. Eu sempre falo o seguinte, se tiver alguma que seja dentro da sua estratégia, se for, igual a gente falou, algum spoiler aí de alguma coisa que você está fazendo, não precisa se preocupar, não precisa falar. Uhum. Se for alguma coisa também de segredo do que você está fazendo, que já aconteceu em algumas outras perguntas, também pode falar assim, olha gente, isso daí eu não conto não, isso aí é a minha chave. Acompanha lá no Instagram. Isso daí, essa daí só assim. É show. A primeira pergunta, se o spa foi o seu primeiro business. Acho que você já falou um pouco disso, né? Sim, foi meu primeiro business da vida toda. Foi do estágio da estagiária a chefe. E como você se sente hoje como uma empreendedora tão jovem e com sucesso aqui na cidade? Me sinto muito bem, não sei nem... Nunca achei que fosse acontecer tudo isso, assim, né? Então, realmente, eu acho que o Brisa é um negócio de sucesso, sim. A gente tá conseguindo atingir muita gente, né? Ajudar muita gente, até dar oportunidade de trabalho para muita gente. Então, eu me sinto muito bem. Eu conheci pessoas maravilhosas, tive oportunidades muito legais que o Brisa me trouxe. Então, eu sou muito grata ao Brisa por me dar essa oportunidade de vida, assim, né? Então, eu tô aqui por causa do Brisa. Então, eu fico muito feliz de ter alcançado tanto, realmente muito nova, né? Quando eu peguei o Brisa, acho que eu tinha 23, 24 anos. Então, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo responsabilidade, aqui? Exatamente, muita responsabilidade, né? E muito jovem, né? Eu ainda sou muito jovem, então... me sentia mais jovem ainda e acho que isso acaba também trazendo um pouco de insegurança, porque às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, mas você que é dona do Brisa, você fala, nossa, você tá me julgando. Isso foi um comentário bom ou ruim? Então você fica meio tipo assim, tá, isso é bom, isso é ruim. Então é um mundo novo, assim, mas eu gosto muito do que o Brisa me trouxe. Você também faz os serviços ou fica mais na administração? Você precisa ficar mais na administração? Então, como tem o Mateu faz toda essa parte, né, da administração. Então, ele que vai lá e olha os números, ele que avalia, ele que vê o que está acontecendo, ele consegue saber o que está acontecendo no spa sem estar no spa. Então, ele analisa todos os relatórios, tudo ele que faz. Então, eu não preciso fazer essa parte. E eu tenho a Isabelle, que ela não é recepcionista, né, ela é a gerente, ela é a manager do Brisa. Então, ela que cuida do marketing, ela que faz toda essa organização. Então, hoje em dia, eu consigo, como eu estou estudando, também eu precisava desse suporte, porque senão não estava conseguindo dar conta de tudo. Sim. Mas eu atendo, principalmente, né? Então, eu tô aqui, eu que explico os serviços, eu que meio que trago a galera para cá e faço todos os serviços. Sim. E, ao mesmo tempo, também, eu tô nas reuniões de marketing, mas, assim, mais como uma visão, as pessoas querem ter a minha visão de conversar com o cliente, o que o cliente está falando, o que o cliente está pedindo, várias coisas que a gente adaptou e deu super certo. Às vezes veio do cliente conversar comigo e falou, Nathalie, isso seria tão bom. Eu falo, ótima ideia. E aí aplica, e assim aos poucos as coisas vão mudando, né? Você está sempre mais em contato com o cliente, né? Sim, diretamente com o cliente. Você atende criança? Sim. Sim, tá. Mais raro, né? E depende do serviço também, mas com certeza já tive crianças pequenininhas vir fazer mão. Essa cadeira aqui, com certeza. Senta aqui com a mãe. Já tive até, claro, não muito pequena, né? Mas quer fazer massagem. A gente faz só mais um carinho, né? Porque não pode mexer muito com circulação sanguínea e tudo mais. Tem mais um carinhozinho pra criança, porque aquele negócio da mãe querer vir da filha querer vir com a mãe, né? Fazer parte do day spa e tudo mais. Então a gente faz também. Tá. E a última pergunta que a gente separou aqui, e se é pet friendly? Sim. Então, na verdade, sim, mas
a gente só pede que pergunte pra gente antes, só pra gente garantir que ninguém com alergia esteja aqui. Então, normalmente, é raro também, mas a gente tem pessoas que vêm com o cachorrinho, senta aqui, ou às vezes vai fazer massagem, deita pra fazer massagem e o cachorrinho fica quietinho no ladinho. Então, o único problema é só se late, porque como tem as massagens acontecendo, massagem facial, é complicado se o cachorro late, mas normalmente não. Normalmente eles são, até se for meio grande, assim, um cachorro um pouquinho maior, ficando sentadinho, tranquilinho, relax, também curte a paz do spa e tá ótimo. Mas a gente sempre só garante que as outras pessoas daqui não têm nenhum tipo de alergia com pet, né? Então avise antes, né? Pode trazer, mas comunique, explique. Exato, só comunica. E uma coisa interessante que as pessoas nunca sabem também que a gente tem é estacionamento na garagem. Então a gente tem uma garagem interna, 2 vagas na garagem, então também só avisar a gente quando estiver vindo. Você marca lá o horário. Olha, eu tô indo de carro, aí a gente vai, deixa uma vaga pra você reservada, aí dá pra você estacionar dentro também, super fácil. E onde fica o spa? O spa fica perto da Greenville Island, na Lambsmill Road. Tem galera que conhece, galera que não conhece, mas é bem pertinho da Greenville Island, perto de downtown, mas ele é super bem localizado, passa ônibus, ou 50, passa aqui bem na porta. Então, literalmente, deixa você atravessando a rua. Tem alguns metrôs por perto também, Olympic Village. Então, acho que é super bem localizado nesse sentido, assim. Super gostoso, com bastante arborização em volta. Bem natureza, assim. Tranquilo. E para quem quer ter mais informação, vamos deixar quem está só no podcast de áudio, qual que é o seu Instagram e o website, quais são as suas formas de comunicação? No Instagram, o Brisa tá como Brisa Spa. No Facebook também, Brisa Spa. A gente também tem TikTok, Brisa Spa, tá tudo como Brisa Spa. E o site é www.brisaspa.com. O meu é Nathalie Sten. Se alguém quiser saber, às vezes eu posto algumas coisas do Brisa lá também, de algumas novidades, sobre os serviços que eu tô fazendo, sobre os novos cursos que eu tô fazendo também. E assim, é isso. E aí, se alguém tiver dúvidas, né, que eu sei que às vezes entra no site, tem alguma dúvida de algum serviço, alguma coisa, pode ligar pra gente ou mandar uma mensagem no Instagram. A gente tá sempre online pra responder, pra ajudar, pra atender todo mundo da melhor forma. Nathalie, muito obrigado por ter aberto a porta do business, parado uma tarde pra gente fazer esse bate-papo. A gente sabe que tudo é muito corrido, as agendas, os schedules, mas obrigado porque você teve essa oportunidade. Obrigado por você que está nos assistindo. Eu tenho certeza que a Nathalie, como pode bem, está de portas abertas para tirar as dúvidas. Sim. Seja para vir aqui, para conhecer mais do negócio, dúvidas de negócio, criar network. Às vezes você tem um spa, algo parecido, em um outro local, uma outra província, quer trocar uma ideia com relação ao produto. Eu vi que você tem bastante produtos espalhados aqui. Sim. Então, faça o contato, qualquer um desses canais que ela falou, ou através do próprio Podbem. Nós estamos aqui para ajudar, conectar as empresas, divulgar os negócios, médios, pequenos, grandes negócios de brasileiros e trazer força para essa comunidade, que é forte, que é um povo criativo, Sim. um povo comunicativo, cuidadoso com as pessoas. Então é isso. Seja parte do movimento Podbem também, de unificar, de colaborar, veio aqui, não custa, tira uma foto, posta, Sim, faz um review. Todos os detalhes ajudam. Isso, então colabora de alguma forma para a nossa comunidade, que é a forma que você vai trazer força. Todo detalhe é importante. Se tem alguma sugestão, né? Às vezes a gente pode melhorar nisso, naquilo. Eu tenho certeza que nós, como empresários, empreendedores brasileiros, a gente está à disposição de ouvir, né? Abertos a ouvir e a aprimorar sempre. E o Podbem na Real é justamente isso, para mostrar o espaço, mostrar algo mais e falar que a gente faz com muito cuidado e carinho. Sim. Cada um desses business, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, fico muito feliz mesmo. Obrigada por todo mundo que está assistindo, espero que tenha tirado algumas dúvidas. E eu tenho pessoas que vêm vêm me mandar mensagem, às vezes fazendo perguntas sobre como migrar com diploma de estética e tudo mais. Então, se alguém tiver alguma dúvida também da área de estética, do business, de o que eu souber ajudar, ficaria feliz em ajudar também. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Assista nossos episódios. Todos eles estão no YouTube, no Instagram.
e um abraço. Obrigado. Obrigada.